Hoje, terça-feira, hoje um dia... Eu tô tentando cuidar as palavras para não ser tão dramático, superlativo, né? E colocar aqui para a torcida do Grêmio uma dramaticidade maior do que o jogo já pede. Mas ontem foi citado isso no programa pelo Carlos Guimarães e eu vou pegar emprestada essa manifestação do Carlos Guimarães e vou colocar aqui na abertura. É o jogo do ano hoje. É o jogo do ano. Para o Grêmio e a sua única missão no Campeonato Brasileiro de não ser rebaixado, Grêmio e Fortaleza hoje na Arena é o jogo do ano. Esse jogo tem muita coisa que está inserida, né? Continuidade ou não do técnico Mano Menezes. Imagina só se o Grêmio não consegue vencer o Fortaleza. Imagina o ambiente, imagina o que acontece no cenário. Imagina uma possibilidade de mais uma mudança de treinador na reta final do Campeonato Brasileiro, com o Grêmio ainda lutando para permanecer na primeira divisão. Então, hoje sim é o jogo do ano. Hoje é o jogo que pode definir o que vai acontecer com o Grêmio no Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor gremista, de novo, né, o Grêmio recorre ao teu apoio. De novo, Mano Menezes pede o apoio do torcedor. Hoje é pelo Mano, hoje é pelo Filipão, hoje é pelo Guerra, hoje é pela instituição, hoje é pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Grêmio e Fortaleza na Arena, jogo da noite, um jogo dramático para a torcida gremista. Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Carlitos, Michele, Pedrinho, Ernest. Como é que tá esse coração, Pedro Espinosa? Porque hoje tudo passa por hoje. Sabe que eu tenho um sopro cardíaco desde nascença, né? E eu não fui nos últimos 6 meses ao cardiologista e isso é um erro. Porque esse sopro hoje pode me levar a óbito, né? E eu não estou exagerando, porque o torcedor do Grêmio está com o coração na mão. O torcedor do Grêmio, ele não tem a menor condição psicológica, porque física até tem, entende? Porque vai ir. Vou repetir, o torcedor irá. Não vai ser um número expressivo, tal qual foi contra o Alianza Lima, mas o torcedor do Grêmio irá. Gamba, eu vou trazer hoje aqui uma coisa que eu estava pensando ontem de noite para hoje. Sabe quando o aluno fica em R1 no colégio, recuperação 1? O Grêmio ficou em R1 e vai ter a R2 agora, recuperação 2. É a literal bacia das almas. Se o Grêmio não conseguir vencer o Fortaleza hoje, eu estou dizendo nesta data, que dia é hoje? 29. O numeral, dia 29 de julho de 2025. Se o Grêmio não vencer o Fortaleza hoje, todas as perspectivas cabíveis, sensatas, matemáticas e tudo o que você quiser adjetivar e embutir nisto, terminam. Se o Grêmio, vou repetir, se o Grêmio perder para o Fortaleza hoje, qualquer perspectiva vai pelo ralo. Então o Grêmio é obrigado a vencer o Fortaleza hoje. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que o Mano vai fazer, eu não sei o que eu posso esperar, quer dizer, eu sei o que eu posso esperar desses jogadores. Mas, se não vencer hoje, qualquer perspectiva positiva se esvai. Estava pensando aqui na fala do Pedro. É difícil o torcedor ter esperança para hoje, né? É difícil. Cara, assim... Porque se tu pegar assim, Carlos, ó, é pelo escudo, né, Gama? Isso, a camiseta, a imortalidade, a torcida, mas aí eu também a arena do Grêmio. Tem um outro ponto que é o Só seguinte, que se olhar tá? pro campo... Eu tava refletindo sobre isso recentemente. O que é o torcer, se não o incondicional? Se não o abstrato, se não não tem nenhum motivo aqui, não tem nenhuma razão, mas ainda assim a gente tá torcendo. O que é o torcer se não é isso? Tá, é claro que num cenário ideal, o clube corresponde, a instituição corresponde de alguma forma. Essa correspondência não está acontecendo. Mas a torcida do Grêmio já deu vários sinais desse amor incondicional. É que fica entendeu? entre o torcer em conteste e o acreditar. O acreditar é difícil, mas Aí o torcer, tá. eu acho que o torcedor do Mas Grêmio ele tem aí isso. a gente volta para uma característica. Eu e a Michele conversávamos sobre isso recentemente na redação, sobre características de torcidas, né? Aí vai para uma característica assim, marcante da torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio acredita.
A torcida do Grêmio, ela sempre, mesmo nos piores momentos, né, nos piores cenários, ela sempre, quando vai aos jogos, acredita. Talvez seja o caso do dia de hoje. Eu tenho muito cuidado, Gamba e colegas, para separar aquilo que pertence ao torcedor e aquilo que pertence a quem tem que organizar time e botar, quem trabalha para as coisas acontecerem, tá? E por isso eu cheguei com uma fala mais ou menos pronta pro dia de hoje, que é a seguinte, cara, terça-feira a minha tese é que terça-feira a gente reflete melhor que a segunda, né? O que ficou de Grêmio Palmeiras, diagnóstico feito pelo Grêmio, foi que o Grêmio evoluiu. Eu já ouvi que o Grêmio evoluiu em empate contra o Aliança, em derrota magra, em jogo de fora. Em vários jogos eu já ouvi que o Grêmio evoluiu. Tá? Eu acho que esse discurso ele tem que ter deixado um pouquinho de lado e começar a ter um outro discurso, que é aquilo que eu vejo que o Grêmio tem que fazer para o jogo de hoje. Hoje, a evolução, veja só, a evolução é menos importante que uma coisa só. Não me interessa a evolução. Porque senão a gente vai ficar, Grêmio empata, Grêmio perde, Grêmio empata, Grêmio perde. Não, mas o time evoluiu, O time evoluiu quando tu vê, tu tá na rabeira da tabela. Hoje é jogo para soma de pontos. Soma de pontos. O Grêmio precisa vencer primeiro, porque não venceu depois da parada. Segundo, para se afastar da zona do rebaixamento. Terceiro, que é adversário direto. E quarto, para ganhar confiança com, finalmente, uma vitória. E isso acontece no futebol. Depois o Grêmio tem o Fluminense fora, que é um jogo difícil, e o Sport em casa, tá? Que é um jogo também para vencer. Hoje é jogo para vencer, soma de pontos. Então esse discurso da evolução não tá colando para mim, numa boa, não tá colando. Sabe por quê? Porque não existe evolução sem resultado. O resultado, ele é preponderante a todas as outras coisas no futebol. A tua fala me ajuda num aspecto, tá? Eu tenho uma premissa básica. E talvez o torcedor não vá gostar do que eu vou falar agora, tá? O torcedor de maneira geral, tanto do Grêmio quanto do Inter, tá? Para mim, torcida não ganha jogo. Para mim, quem puxa a torcida é o time. Sim. Se o teu time vai bem, se o teu time empolga, o teu time traz o torcedor. Se o teu time é ruim, é horroroso, não produz como o time do Grêmio, o apoio da torcida, ele tem um limite no estádio. Ele tem um limite. Ele tem 10, 15 minutos. Quando o torcedor começa a olhar para o campo e ele começa a ver mais do mesmo, aí ele começa a se irritar. Ele começa de novo a se machucar, ele começa de novo a fazer a retrospectiva dos últimos jogos e ele pensa o seguinte, de novo não vai dar. De novo não vai dar. Eu não consigo ver o time do Grêmio, pode ter tudo, Pedro, pode ter tudo. Pode ter entrega, carrinho na lateral, vontade, mas não falta isso. Jogador puxando torcida, pode ter tudo. É isso, mas não falta pode ter tudo. Mas isso não vai fazer com que o Grêmio tenha conexão com a torcida. A conexão só vem se o Grêmio produz, gente. E tem uma conexão que não está funcionando, né, Michele? Que é a conexão com a realidade através de algumas pessoas dentro do Grêmio. Eu não posso aceitar que perder apenas de um do Palmeiras está muito bom. E eu não consigo assimilar uma caracterização evolutiva neste time, Michele. Sabe? Então, assim, ainda tem, na verdade, a desconexão de alguns dentro do Grêmio com o que está acontecendo. Por isso é que eu disse hoje, não vencer hoje significa esvair qualquer perspectiva. Eu não quero falar muito sobre o torcer, porque eu acho que o torcer é muito particular e não me considero na posição de alguém que pode ensinar outra pessoa a torcer. Mas a gente já falou muito sobre esse apoio incondicional do torcedor do Grêmio, eu vejo muito isso. Acho que o jogo contra o Alianza Lima, por exemplo, é o jogo que a torcida, assim, ela fez tudo. Cara, no primeiro tempo, assim, a torcida fez tudo que podia fazer. Assim, tudo que era possível fazer, o torcedor fez. E o time, ele não correspondeu. Então, eu concordo muito contigo, Gamba, quando você cita essa questão de que o time, ele precisa dar algum sinal, ele precisa dar ele tem que dar algum vestígiozinho de esperança, perspectiva para que isso se mantenha, essa conexão se mantenha. É que agora chegou no momento em que não tem mais o Grêmio se agarrar no que o torcedor vai fazer ou não vai fazer. É o Grêmio enquanto time, enquanto 11 ali, enquanto aqueles jogadores e o técnico que tem que mostrar essa evolução toda que está falando que existe, que eu também concordo com o Guima que não existe. É um Grêmio que tem pouquíssimos sinais, e os sinais de evolução do Grêmio, que para mim são minúsculos, eles ainda estão condicionados aos adversários.
há um Palmeiras que erra muito, há um Palmeiras que se dosa, que se guarda. Inclusive, eu fiz ontem dei uma olhada ali nos confrontos da Copa do Brasil. Praticamente todos os times fizeram esse processo de dar uma segurada na última rodada. Então, o próprio jogo contra o Alianza Lima, mas o Grêmio evoluiu. Gente, o Grêmio não ganhou no Alianza Lima cheio de dificuldade. Um Alianza Lima que deu espaços ao Grêmio. O Fortaleza hoje é uma baita oportunidade para o Grêmio, porque por mais que seja vindo de uma vitória com o Renato Paiva invicto, que empatou com o Bahia, venceu o Bragantino, depois a gente vai falar sobre o Fortaleza, mas é um Fortaleza que dá espaços. Só que o Grêmio, ele não me dá sinais de que, vai aproveitar esses espaços e, 2, não vai tomar gol. É um time que toma muito gol. Então, a primeira tarefa é, esse time do Grêmio precisa mostrar que melhorou defensivamente. Melhora a defensiva. Não deixe teu adversário tocar tantas vezes na bola dentro da área do Volpi. E aí a gente começa a pensar que o Grêmio evoluiu. Hoje é mais narrativa do que realidade. Em cima disso, vou colocar na tela aqui os números do Grêmio, tá? Os números do Grêmio. Eita. 18 jogos com Quinteiros, 21 gols sofridos. 18 jogos com Mano, 18 gols sofridos. Aqui fecha 40, porque tem jogo que o James comandou, o De Sábado comandou. É preciso colocar que nos jogos do Quinteiros tem gauchão. Tem gauchão. Nos do Mano a régua subiu um pouco mais. Só estou fazendo um asterisco. Porém, é um asterisco bem colocado, porém, a maior justificativa para a chegada do Mano Menezes, ela se esvaiu. Sim. Que era o quê? Arruma a defesa. Isso. Isso aí. Arruma a defesa. Não arrumou. Esse é o ponto. E outro asterisco é que o Mano também teve reforços que o Quinteiros não teve. Porque o doido da coisa seria fazer o contraste com o ataque, né? Porque, por exemplo, se tu tem uma média de que tu toma 1 gol por jogo, né? Imagina, se tu toma 1 gol por jogo, é óbvio que tu vai ter que fazer 2 para ganhar, né? Ou seja, o Grêmio já tem de largar com o -1 na partida. O Grêmio o Grêmio tem a obrigação de fazer algo que ele não consegue fazer. Exatamente. É muito engraçado isso e estranho uma coisa, Pedro, que é o Mano Menezes no Grêmio contradisse tudo que foi a biografia do Mano. É impressionante. O Mano é uma contradição, tá? Olha só, em times melhores, com elencos melhores, o Mano foi mais defensivo do que com este elenco fraco que precisa ter um trabalho defensivo melhor. É muito doido isso. Eu não sei se não é o Mano tentando se desfazer de um estereótipo, porque eu sei que ele não gosta. Ele não gosta do estereótipo. Ele é tranqueiro. Não gosta. Ele odeia. Eu não sei se é o Mano observando outras coisas no Grêmio, mas 2 falas do Mano, uma lá atrás. E agora a última fala em que ele disse: talvez eu tenha sido otimista demais em achar que teríamos uma melhora logo depois da parada da Copa. Indica um Mano que para mim está tateando o ambiente, sabe? E imaginando situações em que ele superestima o potencial daquilo que ele tem. Talvez o Mano esteja superestimando o potencial do próprio grupo. Este grupo do Grêmio era para tu fechar a casinha, meu amigo, e nunca mais ter essas médias. Porque daí tu vai perder de 1-0 um jogo, tu empata um monte em 0-0, né? Faz uma bola, tu consegue achar, vence um jogo por 1-0 sem merecer, sabe? O Grêmio não mereceu, mas venceu por 1-0, a gente diria sobre a eficiência e tal, mas nem isso. O Mano, por 2 vezes, para mim, manifestou que ele superestimou o próprio grupo. Não sei se valorizando os caras que ele tem, né, se ele realmente acredita no grupo. O fato é que me pareceu isso, sabe? Quando ele disse que foi otimista demais, é porque ele acreditava em coisas. Depois dessa coletiva... Não, ele segue otimista, mas quando tu vê assim, ele sempre de cabeça baixa, ele me parece resignado. O corpo fala, mas, né, cara? Mas aí ele eu acho me parece que tem resignado. Eu tipo acho que aí tem um ponto, Ernest, que é o seguinte... E, inclusive, o que traz o Guima de tentar fugir do estereótipo, do Mano tentando fugir desse estereótipo de muito defensivo, abriu uma portinha aqui na minha cabeça para algo que a gente debateu ontem, que eu vou ter que trazer aqui de volta para o debate, vocês vão entender. Que o Gama falava que o treinador ele não fala muito sobre os jogadores, né? Ele protege demais, ele tem essa coisa meio paternalista. E o Mano... Quando ele chega no Grêmio, inclusive eu pergunto para ele a respeito disso, ele é um Mano que chega no Grêmio com vários casos de desentendimento com os jogadores. Vamos lembrar aqui, Marcelo,
Ele teve outra situação no Tyson. Fluminense, Thiago Silva Tyson. e o Yuri Alberto, que ele chama de burro na beira do gramado e que gera toda uma situação. Então, assim, ele chega no Grêmio e ele tem isso na bagagem. Então, pode ser até mesmo o Mano cuidando até isso, de não expor tanto os jogadores, porque ele não quer ficar com essa fama de um cara que se desentende com os atletas, entendeu? Pegando como gancho aquilo, talvez seja um Mano tentando fugir de vários estereótipos enquanto ele tenta arrumar a casinha no Grêmio. É um excelente ponto. E aí tu começa a pensar assim, ó, o Mano depende deles. Claro, tá na mão deles. O Mano depende Gamba. deles. Só deixa eu concluir na linha que os dois trouxeram ali. Enfim, semana passada aqui eu fiz várias críticas ao Mano. Para mim, muito da queda de rendimento do Grêmio passa pelo Mano. Só que a gente precisa discutir, eu estava pensando muito no que vocês estavam falando. Se o Mano não consegue, com o grupo do Grêmio, fazer prevalecer a sua maior virtude, que o projetou na carreira, que é solidificar um sistema defensivo, talvez isso diga mais realmente sobre a fragilidade do grupo do que sobre a incapacidade do Mano. E é o segundo técnico, hein? Porque assim, gente, o Mano o histórico, a biografia do Mano é um treinador que ajusta sistemas defensivos. Se ele não consegue minimamente ajustar o sistema defensivo do Grêmio, talvez a gente não tenha se dado conta do quão ruim é o grupo do Grêmio. E vou te trazer outra colocação aqui, outro até dado. Se nós pegarmos o Grêmio do Soteldo não é um craque de bola, é um bom jogador, acima da média. Este jogador salvou o Grêmio em vários jogos, inclusive naquele jogo contra o Juventude, que ele pega um avião, desce em Porto Alegre, joga 15 minutos finais e consegue salvar o Grêmio. E outra coisa, dois lances para ajudar nisso. Lances de Bright White contra o Alianza Lima, que ele perde um gol cara a cara com o goleiro. Gol do Pavon, que ele perde cara a cara com o goleiro Everton do Palmeiras. Isso entra nisso que o Gamba está dizendo e que vocês estão chamando a atenção. Não é que falta tranquilidade. Eu até entendo que falte, mas qualidade, cara. Tu não pode perder gols decisivos, mesmo tu não sendo um jogador decisivo. Quando a gente for contar a história do Grêmio, tá? É que as coisas como passam na nossa frente, né? A gente meio que não dá o devido valor, você precisa de um distanciamento, né? Mas quando a gente for contar a história do Grêmio de 2025, sabe quais serão as aspas de abertura? A primeira fala, nós vamos obrigatoriamente voltar à entrevista do Filipão para a ESPN lá atrás. Pode ser. Em que ele disse que o grupo muitas vezes não consegue compreender, que tem situações que eles não conseguem assimilar. A gente está diante de uma montagem de grupo que juntou, é inacreditável o que foi feito com o Grêmio. O grupo do Grêmio junta jogador que tem incapacidade física, Cuejar, Luan Cândido, com um jogador que tem capacidade técnica, Camilo, João Lucas, e com um jogador que tem incapacidade cognitiva. É uma loucura o que acontece com o Grêmio. Foi uma junção de jogadores que falham nos principais atributos do futebol, nos atributos todos, né? São 4. E tático eles falam. Eles falham, eles não completam as lacunas, eles falham em coisas óbvias. É o seguinte, quem tem cabeça não consegue correr, e quem consegue correr não consegue pensar. Esse é o Grêmio de 2025. Que capricho foi feito para montar esse grupo, gente. De maneira minuciosa, detalhada e com... Não se esqueçam. Vou repetir. E com muito dinheiro. É verdade. Muito dinheiro. Não é um grupo montado sem grana, sem recurso, do jeito que deu, com muito dinheiro. Folha muito aqui. Maior do que a do Inter. Mas muito maior. Não, o investimento que o Grêmio fez, um negócio absurdo. Rasgaram o dinheiro da instituição. Escalação aqui na tela. Vamos lá, provável escalação do Grêmio para hoje contra o Fortaleza. Esse é o Fortaleza, né? Acho legal a gente começar pelo Grêmio. Depois a gente faz um comparativo com o Fortaleza para mostrar a dramaticidade do jogo, né? Vamos começar pelo Grêmio, que é o mandante. Torcida do Grêmio quer saber do Grêmio nesse momento. Vamos lá. Carlos Guimarães, o que esperar dessa escalação? É o mesmo time que jogou contra o Palmeiras, com exceção do Alisson, que começou no banco. O Pavon foi o titular, né? E o Vijaçante, que volta ao meio.
contra o Palmeiras. O Alex Santana jogou o primeiro tempo e acho que não volta mais para o time titular. Não, tem o Kahneman também, é bem diferente, na verdade. O Kahneman também entra, o Serrote jogou de lateral, o Gustavo Martins jogou como zagueiro. Vamos lá. É o time mais próximo daquele que enfrentou o Aliança, né, Michele? Muito próximo daquele que enfrentou o Aliança. Mas a gente sabe como esse time vai jogar e sabe mais ou menos aquilo que cada um pode oferecer. Para mim, o Alisson vai ser o jogador a receber as bolas para poder fazer alguma jogada diferente, né? O menino Riquelme, para mim, ele fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, mas caiu no segundo, sentiu o segundo tempo. Vijaçante versus Alex Santana cresce. Para mim, esse time é melhor do que o time que enfrentou o Palmeiras. O Gustavo Martins, que foi bem como zagueiro, eu acho que ele não foi mal como zagueiro, mas ele, por incrível que pareça, é melhor como lateral direito do que o Serrote. O Serrote é um jogador muito, assim, tem muitos problemas e sofre muito com marcação, mas sofre demais com marcação, né? É um time, assim, depois a gente vai fazer o comparativo, que talvez seja o melhor possível do Grêmio. Eu tô pensando aqui o que eu faria de diferente. Também. Não sei se eu faria nada não tem diferente. muito o que fazer, esse é o ponto. Sabe? Porque são jogadores ali que se nós pegarmos as respectivas voltas, né? O Vila Sante vai ser isso aí, tá, gente? O Vila Sante ele vai jogar uma e vai parar a outra, né? Que ele tá com o pubis balhado, tá? E o problema no pubis do Vila Sante começou no início do ano agora. Então, assim, vai ser isso. O Kahneman, cara, dentro da realidade do Grêmio, né? Piorando o Wagner Leonardo, porque são dois canhotos, é uma coisa que o Guimarães até falou esses dias aqui, né? Agora, vocês percebam que todos os jogos que o Alisson foi o destaque, digamos, técnico do Grêmio, é um tempo só. Ele joga o primeiro tempo, ele corre a morrer e no segundo ele se esvai. Vou te fazer uma pergunta, Guimarães, que ela é sintomática, tá? Qual é o melhor jogador do Grêmio hoje? Eu sei qual é a resposta que tu espera, é a resposta que eu vou dar. Na minha opinião, o melhor jogador do Grêmio hoje é Dodi. Perfeito. O Dodi é o melhor jogador do Grêmio. O Dodi ser o melhor jogador do Grêmio diz muito. Nossa. Diz muito sobre o Grêmio. Para mim é indiscutível, tá? Hoje o melhor jogador do Grêmio é o Dodi. Tá? É o Dodi. Isso diz muito sobre o que se tornou o Grêmio nesse momento. Ou talvez não é melhor, né? Talvez seja mais estável. Em toda Regular. a instabilidade. Constante, Regular. regular. Né? Pior que isso, Ernst, é o que menos erra. Isso. Ele é o melhor. Porque todos erram. Ele é o melhor. Todos erram. E como ele é o que menos erra, tu pega ele, né? Indica ele como o melhor. E isso diz muito. O Dodi, que é uma espécie de operário padrão, é um jogador de atributos assim. Tu não vai esperar nada brilhante o Dodi, mas ele é um jogador estrutural, né? Carrega o piano. Destrói e entrega. Destrói e entrega. Ele cumpre. Carrega o Ele piano. cumpre Entrega. e está cumprido ok, né? Dentro do contexto. Jamais, em qualquer equipe que se preze, qualquer time de futebol que queira algo, o Dodi vai ser um destaque, né? Ele vai ser pode ser uma peça importante. No melhor momento do Dodi pode ser uma peça importante, pode ser um cara que segura a onda para os outros jogarem, pode ser um jogador que faz o serviço sujo, como vocês queiram chamar. Mas ele ser o melhor do time é uma coisa assim que chega a ser incompreensível, não pelo Dodi, cara, que cumpre, mas porque o Dodi é aquele que segura para os outros fazerem as coisas, os outros não fazem, entendeu? É o que virou o Grêmio hoje, Michel. É o que virou o Grêmio hoje. É que eu acho que o grande ponto sobre o Dodi é a questão da constância, né? Porque o Grêmio, na verdade, o Grêmio até é regular, mas regular no ruim, né? Regular no desempenho baixíssimo, assim, não esperar nada. Quando o Grêmio defende, gente, eu não sei qual que é a opinião de vocês, se vocês batem comigo essa questão, mas eu sinto que é um monte de gente correndo na direção da bola. Sim. Questão tática, assim, ó. A gente defende, porque tem várias formas de defender. Tu defende mais bola com baixo, mais avançando a marcação. Você defende mais no meio de campo. Encaixa, né? Tu encaixa, tu faz uma perseguição ali individual. Você não marca aqui por setor. Entrou no meu setor, no meu quadradinho, é responsabilidade minha. O Grêmio é só, parece que é um monte de gente correndo atrás da bola. Tem um jogo, é um negócio assim um bizarro. jogo que é uma aula nesse sentido da baderna tática defensiva que se transformou o Grêmio, que é o jogo contra o Cruzeiro. É um amontoado. É um amontoado e um vazio ao mesmo tempo. Exato. Dá pra Mas é um pegar mais amontoado recente correndo. agora. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Cruzeiro é organizado. Não, e o Cruzeiro escancara. Qualquer time que troque passes rapidamente, que troque a direção da bola, que inverta corredor, como inverteu o Palmeiras no gol, o Grêmio vai ficar maluco. Por quê? Atordoado. Porque ele tá olhando pra bola.
Então, se tu inverter, tu quase sempre vai pegar o outro lado livre. E isso que tu tá falando... O Vitor Roque, no jogo do brilhante. Palmeiras agora, o Vitor Roque pegou uma bola, entrou na área do Grêmio, girou entre 4 jogadores, foi pro canto da pequena área e ali ele tropeça. Ele Porque cai. ele se Porque complica. ele se complica, não é porque o Não, Grêmio e aí tu tá falando, Pedro, de um cara que tá com a bola. O Grêmio se enfrentar qualquer time que tem um jogador como ideia, olha, esse aqui é o nosso jogador que vai atrair os marcadores. O Grêmio acaba. E é Cara, tão foi assim que bagunçado. o Marcos fez o gol. Defensivamente. Pode ser. na O Guerreiro, infiltração. aliás, sabe qual que é o melhor exemplo? Guerreiro. O Guerreiro. Isso. O Guerreiro no jogo de ida na Alianza Ele Lima. puxou todo Porque mundo. o Guerreiro não fez nada. Gente, ele arrastou a marcação o jogo inteiro. O Guerreiro consagrou o Castilho. Exatamente. E mais, né? Se tu pega, por exemplo, não precisa ir tanto no Cruzeiro, tu pega agora Palmeiras. Tem uma jogada no segundo tempo que o Volpi faz uma defesa e a bola pega no rebote e cai pro Maurício. Quando a bola cai para o Maurício, tem uns 5, 6 em volta do Maurício. E não é para cercar ou para fazer isso que a Michelle está falando, né? Compor espaço e tal. E vem os 5, 6 em cima como se fosse jogo de colégio, assim. E o Maurício ainda consegue chutar, é uma bola rasteira perto da trave direita. E o Volpi ainda quase toma o gol. Então, essa desorganização ela é muito clara quando a gente vê todo mundo correndo atrás de uma bola. E não simplesmente o setor ali organizado e marcado. E aí a gente chega no jogo de hoje. E aí eu vou pedir por gentileza para o Chiclé colocar a provável escalação do Fortaleza do Renato Paiva, que vem de uma vitória bem consistente sobre o Bragantino, né? Substituindo o Vojvoda. Aliás, muito respeitoso o Renato Paiva nas suas entrevistas coletivas, né? Geralmente o treinador chega, ele faz uma terra arrasada com o antecessor e o Renato Paiva, não. Eu tô pegando o que de bom o Vojvoda deixou, mas claro que eu vou colocar a minha identidade aqui. Inteligente, né? Muito inteligente. Até porque ele não tá falando de um cara que saiu destratado porque de lá. A minha leitura do Fortaleza, 5 anos, o porquê que o Fortaleza ele entrou na situação que entrou é pela fadiga dos metais. Isso acontece muito com um treinador longevo. O trabalho não era ruim, não era um trabalho horroroso. Pega o lado bom do Vojvoda, ajusta, aperfeiçoa, que é o que está fazendo o Renato Paiva. A vida do Grêmio é tão curiosa, né? O momento, né, Michele, é tão curioso. Tu viu que é o lateral esquerdo do Fortaleza. E vou te falar, tá? O jogo do Grêmio pode passar por aí, tá, Pedro? Porque, aproveitando, já estamos no espaço que eu analiso o Fortaleza, que foi combinado com a Lívia. O espaço que o Grêmio pode ocupar pode justamente passar pelos laterais. Pelo espaço entre lateral e zagueiro. Fortaleza venceu o Bragantino, gente, mas deixou muitos espaços. Empatou com o Bahia, mas deixou muitos espaços. Sofreu. Defensivamente é um time que sofre ainda. O Grêmio tem janela de oportunidade entre zagueiro e lateral do Fortaleza, nas costas dos laterais do Fortaleza, dos dois. O Grêmio tem janelas de oportunidade de atacar por ali. O Lucas Sacha, ele tá fazendo ali essa primeira função e o Lucas Prior um pouquinho mais avançado. O Prior, ele é uma peça relativamente nova, assim, né? E nos últimos jogos, no último jogo, aliás, contra o Bragantino, eu gostei muito dele. É um Fortaleza que não tem o Pochettino, que tá lesionado, então perde essa peça importante. Tem esse outro nome, né? Esse cara que também consegue dar uma pressão ali na frente, mas a principal preocupação para o Grêmio, na minha avaliação, é que o Grêmio não ganha segunda bola normalmente. O Grêmio é um time que não tem essa qualidade para ganhar essa segunda bola. Tanto é que o próprio Palmeiras esticou muita bola lá na frente para o Grêmio rebater a primeira, o Palmeiras ficar com a segunda. Isso foi óbvio no jogo. O Fortaleza faz isso já contra vários adversários. Às vezes sai curto e se atrapalha, e normalmente é o time que tem bem menos a posse de bola e opta por essa esticada. Quando tem o Daverson é o rei dessa casquinha. Ele sabe fazer isso como poucos no futebol brasileiro. Tendo o Lucero, é um cara que ataca mais a área, mas é um Fortaleza que vai brigar por essa segunda bola que o Grêmio tem dificuldade. E, para fechar, colegas e amigos, é um time que está fazendo muitos gols de bola parada e bola aérea ofensiva, muito forte, com o Kusevich, dá para colocar o Lucero aí também, mas tem outras peças, então o Grêmio tem que tomar cuidado também nessa bola parada. Tem, assim, para pegar um pouquinho a fase defensiva do Grêmio, né, com que o Grêmio tem que ter cuidado, porque não é só... o Grêmio precisa ter esse cuidado, além da bola parada, com dois jogadores que são pés opostos, né? O Breno Lopes e o Marinho. Então eles fecham. Por que eles fecham? Porque os dois laterais, tanto o Tinga tem muitos gols pelo Fortaleza, sabe? Ele tem números de um cara que fez muitos gols. Tinga com o Diogo Barbosa tem apoio, tá? Tu vai ver esses dois ponteiros fechando
fechando e os dois jogadores atacando bastante. Conheço pouco também o Luca Prior, mas tem um jogador que é um elemento surpresa, que é volante que pisa na área, chamado Lucas Sacha. É bom jogador, Lucas Sacha, tá? Não é um cara assim que se limita a cuidar da defesa, é um cara que avança também. Esse Matheus Pereira, que é homônimo do jogador do Cruzeiro, é um jogador que surgiu muito assim como uma promessa do futebol brasileiro. Esse cara foi do Barcelona, sabia disso? Barcelona B, foi vendido com 17 anos, sei lá. Depois foi para, sei lá, um monte de clube e agora está no Fortaleza. Eu vejo como um time que, sim, estica a bola, mas sabe ser rápido na parte ofensiva. E o Grêmio às vezes sofre com times que são rápidos, times que têm combinação curta e combinação curta junto com combinação veloz. Para fechar, 7 jogadores desse Fortaleza jogariam no Grêmio hoje. Por mais... Tinga seria titular, Kusevich seria titular. Kusevich que o Grêmio quis, né? Isso. Lucas Sacha e Matheus Pereira seriam titulares. Breno Lopes, pela esquerda, é melhor do que os ponteiros esquerdos que o Grêmio apresenta. Marinho seria titular e o Lucheiro disputaria ali posição com uma boa vontade com o Bright White. Diogo Barbosa ou Lucas Esteves? Na minha opinião, Diogo Barbosa. Claro, né? Diogo Barbosa ou Marlon? Com muita tranquilidade. Na minha opinião, Marlon. Marlon. Não sei, hein? Mas... Pra mim, Marlon. Não sei. Superior ao Diogo Barbosa. Pô, cara, assim, ó... Mas o Tinga é melhor. O Gustavo Martins é uma improvisação, tá? O Tinga com o Igor Serrote não tem comparação. Não, cara, o Tinga, aqui, ó, o Tinga, como diria o nosso amigo aquele, o Tinga perto do... Não, o Tinga vira o Cafu perto do aqui, Igor Serrote. O Marlon contra o Vasco sucumbiu. O Marlon contra o Palmeiras. Tá, sendo bem generoso. O Marlon oscila muito. Eu tô falando de regularidade. Não adianta Mas ele teve um bom momento no Cruzeiro e assim, eu acho que também tem que tomar um pouco de cuidado no sentido de ele é ou ele está. Porque hoje no Grêmio todo mundo tá muito mal. Mas ele já esteve bem. Então eu não sei se ele é ruim ou ele está num mau momento. Tu lembra entendeu? quando ele foi trazido? Essa era uma dúvida. Qual é o Marlon que chega? O que encantou lá em Belo Horizonte ou... E o começo dele a galera se animou, tá? Mas é que o começo dele a galera se animou. Ele não tinha mais clima, né? Depois que eles perderam o estadual e tal. Não, então, ele já tinha manifestado desejo de sair, de jogar no Grêmio. Entre mandar o William, mandar ele, escolheram mandar ele. Mas tem o embate com o Marinho, né? Que ele certamente vai ter. E não estamos falando muito do Lucero, por mais que seja ali, tem só 3 gols no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro da temporada. Esse é o artilheiro da temporada do Fortaleza e no Campeonato Brasileiro, inclusive. Esse para mim, é o principal ponto do ataque. Do ataque, não, do Fortaleza como um todo. Porque é um jogador que, por mais que não tenha tanta velocidade, mas o posicionamento dele, olha, vai dar trabalho pro Kahneman e ainda mais o pé trocado, como vocês estavam falando ali. Um negócio importante. Tá com 11 gols em 36 jogos, o Luciano. O duelo Marinho versus Marlon vai ser, na verdade, um duelo Marinho mais Tinga. Pode ser. Versus Marlon e talvez Kik. Talvez. Pode ser. Mas eu tenho certeza que o Tinga sobe, né? O Tinga vai pro apoio para dobrar com o Marinho. Porque, só pra galera entender, né, quem tá em casa, como ele é o pé trocado, o Marinho é o pé trocado. Ele corta pra dentro. Ele corta pra dentro. Quando ele corta pra dentro, obviamente ele leva o lateral junto, ou então o zagueiro, né, ou todo o bloco do lado direito, do lado esquerdo, no caso. Aqui, ó. Isso. Corta aqui, vem exatamente. E aí tu tem uma avenida, exatamente. Aí tu tem uma avenida pro lateral cobrir, entrar. Então por isso que o Guimarães está falando dessa questão do Marlon dobrado, né? Óbvio, isso aí tem que ser assim uma regra pro Grêmio. Sabe por quê? Porque me chamou a atenção que no jogo de ida contra o Aliança, quando entra no mano a mano, cara, é por isso que eu tô assim, ó. Óbvio que eu critiquei o Igor Serrote naquele jogo, mas tem que aliviar porque, cara, como que no primeiro lance, em que foi o mano a mano do Igor com o Castilho, o mano não entrou e não disse: Alisson, tu fica, tu dobra. Não teve dobra, não teve. O cara passou todos pensa a dificuldade, por exemplo, vocês estão falando dos 2 zagueiros de perna esquerda, né? O Kahneman e o Wagner Leonardo. Pensa na dificuldade que eles vão ter para puxar o Marinho pro lado que é o lado ruim deles. O Breno Lopes talvez tenha mais facilidade. Tendo um camisa 9 que te arrasta. E tendo camisa 9 que vai ter que... Um dos dois vai ter que segurar. Mas assim, ó, vai dito ser difícil, isso... gurizada.
Cara, eu tô com um sentimento de que o Grêmio ganha hoje, tá? Complicado. Sim, a gente está chegando à conclusão, é uma conclusão óbvia, de que o Fortaleza é mais time que o Grêmio, porque é mais time que o Grêmio. Tem um negócio só que eu quero, assim... Mas tá se ajustando. Esse é o meu ponto. O Fortaleza, entendeu? né? Ele não está... o Grêmio. Não, o Fortaleza. Ele está se ajustando. Sim. Ele ainda deixa alguns espaços, ele ainda deixa algum. Mas ele ainda oscila muito dentro dos jogos, tá? Se o Grêmio souber aproveitar, pode ganhar hoje. O que tu chamou de janela de oportunidade, lado esquerdo do Fortaleza, sim. Lado direito do Fortaleza, tenho dúvidas e vou te explicar por quê. Não é pelo Fortaleza, é pelo Grêmio. De que forma tu aproveita a oportunidade? É que isso não muda a oportunidade, né? A oportunidade está ali, só que daí o Grêmio não tem capacidade de aproveitar. Então eu vou refazer. Por que eu tenho dúvidas se essa oportunidade será aproveitada, tá? Pelo potencial que hoje o lado esquerdo do Grêmio demonstra. É um potencial baixo. O Grêmio tem um potencial baixo de ataque pelo lado esquerdo. Tem duas coisas que eu quero complementar aqui. Toda análise que a gente faz do Fortaleza e as possibilidades do Grêmio conseguir aproveitar isso, a gente está se baseando num Grêmio minimamente organizado. Hoje eu não consigo ver o Grêmio aproveitar as fragilidades do Fortaleza, esse é o ponto. E por mais que seja óbvio o que eu vou dizer aqui, isso escancara a fragilidade do Grêmio. Qualquer time minimamente organizado, com uma noção tática, com uma estratégia, o Grêmio não consegue contrapor. Sim. O Grêmio não consegue montar uma estratégia para que ela se sobressaia a um time minimamente organizado. Com a Aliança, cara. É isso. Um time que tem uma mínima ideia de jogo, o Grêmio não consegue sobrepor o jogo. O Vasco contra o Grêmio foi ideia primária, né? Contra o Inter eu vi um pouquinho diferente. Até os próprios movimentos do Vasco, acho que foi um pouquinho diferente. Mas contra o Grêmio, era o movimento primário do Vasco, que estava sendo pressionado pela torcida, o jogo foi em São Januário, de dar a bola para Paulo Henrique e para Lucas, assim simplificando o jogo, dar a bola para Paulo Henrique e Lucas Piton, para meter cruzamento, para o Verratti tentar aproveitar. Foi um jogo super primário. E o Grêmio, veja só, o Grêmio caiu nesse jogo, gente. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa central. O Leonardo Sonda está conosco. Os últimos dias foram dias de merecidas críticas à gestão e à direção do Grêmio. Mas que desde ontem merece um elogio. A venda do Igor Serrotti foi um achado da direção do Grêmio, meu caro Leonardo Sonda. Boa tarde. Muito boa tarde, Gamba, toda a audiência aqui dos donos da bola. Pois é, Gamba, uma notícia que surgiu ontem de última hora, pegou todos de surpresa. O Grêmio acabou vendendo Igor Serrotti ao Al Jazeera, dos Emirados Árabes. O jogador foi vendido por cerca de 5 milhões e meio de dólares, 80% dos direitos federativos, o que corresponde aí a quase 30 milhões de reais é o que o Grêmio arrecada com esta negociação, ainda ficando com 20% de mais-valia de uma futura negociação do jogador, seja para a Europa, seja para outro mercado. Então o Grêmio ainda tem esperança de arrecadar mais dinheiro com este jovem jogador que já não está relacionado para a partida desta terça-feira, está fora da partida, até por isso o Gustavo Martins volta a ser lateral. Em relação, Gamba, a outras novidades do jogo desta quarta-feira, Cristaldo, Vilhaçante e Lucas Esteves estão de volta, relacionados pelo técnico Mano Menezes, e o atacante Carlos Vinícius, reforço apresentado ontem na segunda-feira, ainda não está à disposição. Igor Serrotti, 30 milhões de reais, Carlos Guimarães. É uma... Boa sorte ao Igor Serrotti. O Grêmio precisava desse dinheiro e conseguiu juntar, na minha opinião, um lado útil a um lado agradável. Quem foi o engenheiro que conseguiu isso aí? Tem que dar parabéns para ele. Tem que dar, dar parabéns para esse engenheiro que conseguiu isso. Tem uma outra coisa, tá? O quê? Vai trazer um outro lateral direito? Porque o Gustavo Martins... Vai ser só o Gustavo Martins? Aí que trouxe, né? Não, trouxe, mas só que assim... o cara não joga, e quem é que conta com eles? Com o João Pedro e com o João Lucas? Não, tô falando do João Lucas. É muito doido isso, né? O Grêmio, olha, uma baita de uma venda, parabéns inclusive. Consegue também pensar nos jogadores de ataque, ele gasta bastante, a gente já falou sobre isso. E não adianta, os melhores jogadores do Grêmio, ou aqueles que mais se tem perspectiva, são os jogadores da base. Pois é. Gustavo Martins, Riquelme, Alisson. André Henrique. André Henrique não é da base. Eu entendo a tua crítica de ter que encontrar um lateral direito, tá?
Mas o Igor Serrote não fará falta Não alguma. Não fará. Alguma. Esse negócio Não, eu é um concordo. negócio que é unânime. É unânime aqui o reconhecimento e o mérito da direção do Grêmio. Exato. E, sei lá, um Todo empresário que empresário. conseguiu encontrar o Al Jazeera interessado no Igor Serrote. Mas assim, ó, torce pro Talvez Gustavo mais o mérito Martins maior não do se empresário. machucar, né? Eu vou te Talvez o dizer, mérito maior do empresário do que do Eu Grêmio. acho que aqui. sabe de quem eu acho que o maior mérito do Igor Serrote? E não estou falando do campo. Não estou falando do que ele fez em Personalidade. campo. Foi o que ele fez com a camisa da seleção brasileira quando ele perde para a Argentina no Sul-Americano e ele vai e faz aqui, ó, para os argentinos para tirar uma onda, porque os caras estavam, né, falando que ganharam do Brasil e tal, e aí ele vai lá e ó, mostra que ele é penta e tal. Ali ele chamou a atenção de toda a rede social, do mundo como um todo. E ali tá o DVD. E assim, gente, vamos cara lá. com personalidade, Não, e assim, ó. guri Não. forte. Não, Aí vai lá e mas- bota não. 3 carrinhos nele, é que uma ele coisa- lavra todo Não. mundo. Mas ele tem. Mas uma Personalidade coisa- ele tem. Mas uma coisa Isso é vocês verdade. não podem desconsiderar, tá? O clube comprador, ele analisa currículo. E quando ele vê Evidente. convocação para a seleção brasileira Não, mas de aí- base, Tá, mas tu tem olha um só. ativo ali Sim. que é o que ele olha. mas assim, Que é o que ele olha. tem Ele não muito tá cara. vendo o Grêmio contra o Aliança. Com certeza. Ele não tá vendo a Não, roda que ele tá mas- tomando do Castilho. Gamba, olha só, cara, olha só. Pô, o futebol não é mais isso de tu ver melhores momentos e analisar convocação ou não, porque tem muito jogador completamente insuficiente. Tem jogador que abandonou a carreira com 23 anos, que foi de seleção de base, gente, e abandonou por saber que não ia dar certo no futebol, sabe? Eu não estou dizendo que o Igor Serrote não vai dar certo no futebol, acho que ele tem carreira para a vida toda, mas a dimensão do Grêmio é um pouquinho diferente. Agora, não existe mais em 2025 você fazer uma compra baseada em melhores momentos e no mero currículo sem uma análise mais aprofundada, mais detalhada. Uma análise mais aprofundada indica o jogador que é o Igor Serrote. Me faz crer que talvez o clube tenha acreditado que o Igor Serrote vai ser um cara a render alguma coisa. Também me faz entender que para eles que compraram 30 milhões de reais, sim, é mundo do futebol, tá? Para eles comprar 30 milhões de reais é bala. Nada. Desculpa, mas bom? é bala. Tá bom? Pro Grêmio é muito. É isso. Quer ver como se contrata ainda dessa forma que tu condenou? Não, é raro, Olha mas. pro Grêmio. É. Cara, o Grêmio... Olha pro Grêmio! Ele acabou contigo, amigo. Olha pro Grêmio! Olha pro Grêmio! Não Como foi é que dessa o Grêmio forma. foi buscar pior, os jogadores? É pior. O Grêmio conhece os jogadores Não. que ele foi comprar. Cara, o Grêmio não, conhece os jogadores. Duvido. Ah, vai, Não, conhece. não. É pior, Duvido. gente, Tenho presta dúvidas. atenção. Presta atenção. Não. É pior. Não. É pior. Porque é um erro de avaliação baseado naquilo que o pessoal do Grêmio acredita como bom ou ruim. Não é baseado no escuro ou no nada. É baseado naquilo que eles avaliam como bom ou como ruim. Gente, vamos parar de achar que as contratações do Grêmio foram aleatórias. Essas contratações foram pensadas. Essas contratações foram planejadas. Não foram aleatórias, não foram no chute. O Grêmio avaliou esses caras como bons. Essa é a gravidade, gente. Mas Guimarães, tu tá certo. Só que isso só mostra A incompetência. e comprova a incompetência. Sim, é isso. mas não é melhor baseado em melhores não, momentos. mas é o teu critério. É um... O que convence o Grêmio a buscar o Arezo? O imaginário! O imaginário, Guimarães! Cara, é o mais O do Arezo é uma mesmo. contratação planejada, Gamba. Justamente, mas o Mas não planejamento é é baseado no imaginário. Não pode ser, não- Pelo não- amor não de pode Deus, ser, não Guimarães. Cara, pode tem coisas que não se explicam, tá? Tem coisas que não se explicam e aí entra na ideia disso que a gente está debatendo aqui, esse tipo de contratação. Eu vou preferir enaltecer a competência, então, se é para elogiar, vamos elogiar. A competência de quem encontrou esse mercado para o Serrote aí, tá?